Oiê! Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual. Esse módulo é coordenado pelo professor Malcolm Guimarães Rodrigues, da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui da Bahia. E tem como tema reflexões sobre a hipocrisia na crise da identidade política brasileira. E o professor Malcolm vai trabalhar esse tema a partir da noção de má-fé em Jean-Paul Sartre, pulsão de morte em Freud e racismo de Estado em Michel Foucault. Nesse primeiro vídeo, o professor Malcolm faz uma apresentação do tema e também das noções nesses três autores. Espero que vocês gostem. Com a palavra, o professor Malcolm. Então, por que falar de uma crise da identidade política brasileira? O que eu quero dizer com uma identidade política brasileira? Bom, o que nós temos, num primeiro momento, à primeira vista, é uma prática. Uma prática que reúne três características essenciais: o medo, a ignorância deliberada, portanto a estupidez, e a violência. Quando esta prática encontra outra que se define pelas mesmas características, nós temos uma identificação entre ambas. E é nesse momento que me parece surgir isto que eu chamo de identidade política brasileira. Então, é uma identidade em particular que se sustenta nesse tripé do medo, da ignorância deliberada e da violência, e que se legitima, por assim dizer, ao encontrar outra com a qual se identifica. É bom lembrar que essa identificação é extremamente frágil, uma vez que ela não pode ir além dessa distância estipulada por tais características. Então, para além dessas características não há nada. Então, há apenas uma identificação em função dessas características, e é o conjunto destas práticas que expressam para nós, então, entre tantas, uma identidade política brasileira. Por que eu coloco ela em crise? Ora, porque ela ela se constitui, ou seja, se a gente quiser dizer esse termo, o seu ser é uma espécie de contradição. É uma espécie de tensão. É uma tensão entre, de um lado, um conjunto de valores essenciais, valores cristãos, os valores do cidadão de bem, se a gente quiser, né? E de outro, as ações, né? Ou seja, o apoio e a execução de uma necropolítica, ou seja, de uma prática que tenha aquelas três características que eu disse. Então, essa identidade, ela já surge como uma identidade, a partir de uma tensão, ela já surge, portanto, a partir dessa contradição. E me parece que é um termo que expressa muito bem isso. E é um termo que me parece estratégico, porque ele diz respeito a uma característica extremamente humana, né? É claro que eu poderia pensar na noção de fascismo, né? Uma vez que ela, evidentemente, explica muito bem o que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de propor a compreensão dessa identidade política a partir da hipocrisia, porque a hipocrisia é uma característica humana, e isso nos faz questionar a nós mesmos, né, e aqueles que estão ao nosso redor, até que ponto nós também não carregamos conosco, ao menos potencialmente, uma vez que a hipocrisia é uma característica humana, né, alguma forma de aceitação desta prática, dessa identidade política, deste fascismo. Então, em primeiro lugar, nós temos uma identidade que se define nessas três características, que se sustenta nessas três características, o meio da ignorância e a violência, que se legitima na identificação com
práticas que encontram em comum essas características e cuja existência, cujo ser, né, depende dessa tensão que podemos compreender muito bem a partir do gesto hipócrita. Então, é nessa medida que eu falo em uma crise da identidade política. E aí eu quero pensar nesta crise uma reflexão sobre esta hipocrisia, né? Ora, é para pensar isto, ou seja, para fazer essa reflexão sobre a hipocrisia na crise da identidade política brasileira, ou dessa identidade política brasileira, eu gostaria de propor a criação de uma ferramenta. Né? Uma ferramenta que deve dar conta desta tensão característica da hipocrisia, uma ferramenta que deve dar conta do sujeito que, ao mesmo tempo, diz defender valores cristãos do cidadão de bem e, ao mesmo tempo, vive muito bem com a negação de saneamento e água potável para uma comunidade indígena no momento de crise sanitária, especialmente. Então, é necessário pensar a construção de uma ferramenta de análise, e eu proponho que essa ferramenta seja criada a partir de 3 noções que vêm de campos absolutamente distintos uns dos outros. Essas noções são a má-fé, do Jean-Paul Sartre, a pulsão de morte, no Sigmund Freud, e o racismo de Estado, em Michel Foucault. Ora, por que falar, então, de má-fé? Em primeiro lugar, para entender a possibilidade do ato hipócrita e, portanto, desta identidade política, a gente precisa levar em conta esse aspecto essencial da contradição que a caracteriza, que é a existência de duas formas que se opõem. Uma delas é a ação do indivíduo e a outra é o seu, por assim dizer, modo de se ver, né? Ou seja, aquele campo no qual ele se entende como um cidadão de bem, né? Então, para a gente, em primeiro lugar, para a gente ter uma visão desta contradição, me parece que a noção de má-fé do Jean-Paul Sartre é muito útil, uma vez que ela, segundo Sartre, se compreende na tentativa de se auto-enganar. Então, a má-fé é o gesto de auto-mentira do indivíduo que quer negar para si mesmo, como diz o Sartre, uma verdade desagradável. Por exemplo, o fato de que ele está sendo conivente com uma necropolítica. Portanto, é necessário, para que se mantenha a contradição desse gesto hipócrita, uma espécie de auto-engano. E é o auto-engano que a má-fé vem explicar. É claro que, para compreender este auto-engano, como a gente vai ver nos próximos encontros, é necessário ter em conta que ele pressupõe o confronto com a liberdade, né? Então, eu só tento me enganar, diz o Sartre, na medida em que eu, numa situação de angústia, nego a minha liberdade e me refugio em uma forma de determinação. Então, é enquanto fuga da angústia que a possibilidade de auto-enganar-se aparece, né? Bom, em segundo lugar, a ideia de pulsão de morte. Por que a ideia de pulsão de morte pode ser útil? E aí nós temos um segundo aspecto, uma outra lente, né, para ver, para enxergar, para compreender, para analisar isso que eu estou chamando de crise da identidade política. E esse aspecto é, digamos assim, um aspecto desmascarado da crise, ou seja, é o aspecto que desmascara a hipocrisia e nos leva para além dela. E o que existe do ponto de vista psicanalítico freudiano para além do gesto hipócrita? Ora, o que existe é a morte, é a destruição. A destruição, não só a destruição no sentido absoluto do termo, e também, acima de tudo, nesse caso político, a destruição do outro, a negação absoluta do outro. Então, o que nós vemos, por exemplo, num texto extremamente urgente para os nossos dias atuais, que se chama Mal-Estar na Civilização, é a compreensão freudiana de que, para além de um princípio
de prazer, que para além de um intuito de bondade, para além de um sentimento oceânico, né, que nos permitiria entender o que é a felicidade, existe uma força, existe uma pulsão que nos leva irremediavelmente à morte, a nós e ao outro. Né? Pois bem, o fato que nos interessa ao isolar este aspecto freudiano, né, da análise freudiana, que é a compreensão do psiquismo a partir da pulsão de morte, é entender que o que está em questão, no fim das contas, para o sujeito desta prática, ou seja, daquela prática que eu disse há pouco, que se caracteriza em três particularidades, que são o medo, a ignorância deliberada e a violência, é, no fim das contas, a destruição do outro. Né? O que está em questão é externar da forma mais hipócrita e, portanto, benéfica possível, né, a morte alheia. E, por fim, uma terceira visão, uma terceira lente, né, uma terceira noção que vai fechar esta ferramenta e que vai constituir, portanto, nos permitir criar esta ferramenta de análise, que eu diria ser composta por 3 chaves, né, cada uma das quais opera dentro de uma visão, dentro de uma forma, dentro de uma realidade, um acontecimento, um fenômeno, né, seja como for. Né? A terceira seria o racismo de Estado. O que essa ideia de racismo de Estado nos traz? Ora, ela nos traz esta outra face, que seria a face política da crise da identidade política brasileira. Né? O que nós temos do ponto de vista político é uma aceitação generalizada de um biopoder que, a despeito de se garantir, se legitimar, a despeito de defender a vida, a despeito de discursar em nome da vida, a despeito, portanto, de ser um poder que vai gerir a vida, que vai cuidar da vida, ele, em nome desta premissa, deve matar, deve criar formas legítimas de matar. Formas tais como uma consciência limpa de todo cidadão de bem que consegue viver muito bem com a negação de direitos fundamentais à população carcerária. Né? Então existe uma espécie e daí uma forma de racismo de Estado, ou seja, uma forma de segregação para o bem social em nome da utilidade pública, que de uma maneira ou de outra elimina uma parcela da sociedade, uma parcela marginal, uma parcela que do ponto de vista estratégico não interessa, né, cuidar, uma parcela da qual não interessa ao Estado, e não só ao Estado, mas a nós, sociedade, pensar, né, que é o racismo. Então, o racismo de Estado, ele é uma forma de controle, de segregação e de morte que subjacente às biopolíticas, subjacente às políticas que estão nas pequenas relações de poder, no trabalho, na família, né, na universidade e em todos os lugares, e que tem em comum a ideia de que, em nome do bem, a gente pode deixar uma parte da sociedade morrer. Então, a gente consegue fazer uma divisão entre aqueles que são detentores, por assim dizer, da norma, aqueles que carregam consigo, né, de alguma maneira, o estigma da normalidade, do que é certo, do que é racional, do que diz respeito, por exemplo, ao campo da família, do cristianismo e assim por diante, e outra parcela que, por não, de uma forma ou de outra, se adequar a um campo de normalidade, pode ser aos poucos segregada, ser controlada, ser morta. Ora, por que eu estou, portanto, reunindo três noções? Né? Porque me parece que cada uma delas, em separado, e depois
juntas numa mesma ferramenta, dá conta disso que eu chamei de um aspecto. E nessa medida responde uma pergunta. Eu diria que a noção de má-fé responde, sob certo aspecto, a pergunta do como é possível, naquele campo ético e também subjetivo, ou seja, do sujeito consigo mesmo e do sujeito diante de suas ações, como é possível, né, essa identidade, essa hipocrisia, essa contradição, essa prática, portanto, fascista. Em segundo lugar, a pergunta fundamental de por quê, né? Por que, afinal de contas, essa prática está aí? Essa pergunta me parece ser respondida com a ideia de pulsão de morte. Então, a ideia de pulsão de morte freudiana nos se torna útil nesta ferramenta, nesse aspecto. E, por fim, a pergunta para quê, ou seja, quais são os desdobramentos destas práticas, quais são os desdobramentos desta identidade ou desta crise da identidade política brasileira, me parece ser, de alguma maneira, bem encaminhada com o racismo de Estado no Foucault. Então é isso que nós veremos nos nossos próximos encontros. Vejo vocês lá.